Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. Bem, conhecem a Jesus também. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Semente de Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra que veio ao meu coração há algum tempo, lendo, já ministrei sobre isso para a igreja, e quero trazer alguns versículos do livro do profeta Abacuque, um homem que clamou a Deus, que questionou a Deus e recebeu uma resposta. Faz uma oração tremenda e de declaração e certeza de quem era o Deus no final do livro. Mas nós vamos ler alguns versículos para que nós possamos entender essa grandeza, esta poderosa ação do Senhor referente a uma situação que estava ocorrendo com o povo de Judá. Olha o que diz o texto. No capítulo 1 nós vamos ler alguns versículos, versículo 1 e 2 e depois o 5. Vamos ler. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amados, nesse versículo dos versículos 1 ao 4, Abacuque faz uma expressão, declara uma expressão de extrema angústia e um questionamento ao Senhor. O profeta Abacuque está passando por uma situação difícil, uma situação contrária e que nós, como cidadãos brasileiros, também estamos passando neste momento, ou já passamos em alguns momentos. E eu olho para esta passagem da Bíblia que fala e revela do que o povo de Judá, a iniquidade do povo de Judá, como estava acontecendo e o clamor de Abacuque, a declaração do profeta Abacuque a Deus, quando ele institui e fala, ou ele declara a Deus, até quando tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Sabe o que ele está falando, amados? Ele não está falando em governo de homem. Ele está falando na soberania de Deus, ele está questionando o próprio Deus. Olha, Senhor, até quando vai me mostrar a morte, a injustiça, o pecado, a iniquidade desta nação, a violência, que aqui está instituída como Hamas, derramamento de sangue? Quando eles falam sobre o que estava acontecendo em Judá, era uma situação totalmente perversa, uma situação apartada de Deus, situações contrárias à palavra poderosa de Deus, um povo que estava vivendo a iniquidade no pecado, estava fazendo coisas absurdas que abalaram a estrutura emocional do profeta Abacuque a ponto dele declarar a Deus, Deus, o Senhor não está vendo isso? Até quando me mostrarás, mas não tomará atitude nenhuma? Até quando, Senhor, o perverso vai cercar o justo e a justiça será torcida, distorcida, não acontecerá a tua justiça, Senhor? Até quando? Esta é a declaração do profeta Abacuque e a declaração de alguns de nós quando está passando por uma situação contrária ou adversa, quando nós clamamos a Deus, Deus, até quando? Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo para o teu reino e quando o Senhor não faz nada, o Senhor não ouve a minha oração, não se manifesta, por que o Senhor está fazendo isso? Amados, às vezes a resposta de Deus não é a que nós desejamos. A resposta de Deus é sempre a melhor e sempre tem um propósito. Não é em vão. Por isso, a palavra continua, olha o que diz no versículo 5. Vede
entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Sabe o que Deus está falando? Olha, eu farei algo tão grande e tão poderoso que vós não crereis ou não acreditarão quando vos for contado. Ou seja, quando nós ou alguém passar por isso e contar para as outras pessoas, as pessoas não entenderiam por causa da dimensão do que Deus é capaz de fazer, por causa da plenitude, da expansão desse reino poderoso e do poder que está sobre o nosso Senhor e Salvador. Quando ele declara isso, amado, ele está falando claramente ao nosso coração. Olha, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Esse é o Deus que nós servimos, esse é um Deus poderoso, que é o Criador absoluto e tem domínio sobre todas as coisas. E no versículo 12, há uma intercessão profética de Abacuque, do profeta Abacuque, quando ele declara a Deus no versículo 12, olha o que diz: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu, Deus meu, o santo, o meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha minha, o fundaste para servir de disciplina. Olha o que ele está dizendo: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. O profeta Abacuque ainda não tinha entendido, como nós às vezes. O profeta Abacuque está novamente intercedendo a Deus, mas falando o que Deus deveria saber, o que Deus supostamente não entendia quando entende todas as coisas. Ele está declarando: olha, Deus, como pode mandar este povo para a nação? Sabe o que Deus fez? A resposta de Deus para Abacuque é algo tremendo. Nós já vamos ler um versículo que vai falar claramente o que ele queria fazer. Certamente Abacuque estava passando por essa situação difícil quando via o povo de Judá totalmente na iniquidade, totalmente perverso, destituídos da glória de Deus. E quando ele faz esse clamor, ele falou: Senhor, o Senhor não está vendo? E Deus fala a ele: olha, eu farei coisas que acontecerão que ninguém saberá, vocês estarão sobre uma situação em que alguns não acreditarão. E quando a intercessão profética do profeta Abacuque, do versículo 12 e 13, fala isso para ele novamente: quando o perverso devora aquele que é mais justo, aí Deus dá uma resposta a ele que talvez ele não quisesse ouvir. Ele fala que colocaria sobre a nação de Judá o povo babilônio. Os babilônios estariam sobre domínio, sobre um certo domínio sobre aquela nação, para que eles entendessem que Deus era soberano. E Abacuque fica transtornado porque não entende isso. Como pode, Senhor, agora o Senhor colocar este povo, os caldeus, ou o povo babilônio, em algumas versões vai estar como caldeus, este povo que derrama sangue, que é usurpador das terras, domina as terras, mata os seus reis, toma tudo e faz com que as terras sejam dominadas plenamente por eles, e há derramamento de sangue sem fundamento. Eles são assassinos, eles são perversos. Deus sabia disso. E aí Deus vem com uma resposta, e eu quero ler apenas um versículo. Versículo 4 do capítulo 2. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus, aleluia. Que versículo poderoso. Deus está falando que o soberbo, ele resiste ao soberbo. A própria soberba daquele que vive desta forma contamina ele, faz com que ele entre em condenação, mas, ele declara, mas o justo viverá pela fé. O Senhor
se agrada daqueles que exercem a fé, daqueles que perseveram na palavra poderosa dele. Está falando, olha, se você, Abacuque, se você que está assistindo se acha justo, você precisa viver pela fé. A palavra de Deus fala que não há um justo sequer, mas diante da justiça de Deus, quando a justiça de Deus é estabelecida em nós, na nossa nação, no nosso estado, na cidade em que estamos inseridos, a justiça de Deus prevalece porque se faz presente e é absoluta e perfeita. Então ele falando, o justo viverá pela fé. Confie nisso, amados. E a palavra de Deus continua, a partir do versículo 6, ele vai falando do ai daqueles que estão sobre domínio, ai daqueles que usurpam a terra, ai daqueles que se embriagam, se embebedam ou são levados a muito vinho, ai daqueles que traem os seus amigos, e vai falando até o final do capítulo 2. Mas no capítulo 3 existe uma oração de Abacuque, por tudo isso que ele estava passando, por todas as coisas que ele estava vendo, mesmo diante da situação em que os caldeus assumiriam entre o povo de Judá, fariam derramamento de sangue e afligiriam esta nação. Certamente, por isso Abacuque fica apavorado, por isso Abacuque não vê saídas, mas quando Deus começa a declarar para ele quem ele é, quem é o Senhor, soberano sobre céus e terra e sobre Judá, sobre a nação de Israel, sobre as nações do mundo, da terra, ele estabelece algo profundo e tremendo, ao ponto do profeta Abacuque declarar no capítulo 13 uma oração tremenda e poderosa. E eu vou ler apenas dois versículos, o versículo 17 e 18, para terminarmos. A palavra diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glórias a Deus. Como pode um homem, depois de estar apavorado, depois de estar passando por situações severas e difíceis e achando que Deus não estava vendo, ao ponto dele ver uma conversa, ter uma conversa com Deus, falar o que queria expressar, e Deus vem com uma resposta tremenda e mostrando a ele que ele ainda permanecia no domínio de todas as coisas, ainda permanece, ao ponto de Abacuque ser tocado profundamente e declarar, fazer uma das maiores declarações que o profeta fez na sua trajetória, ou a maior declaração. Ainda que nada pareça acontecer, ainda que não haja fruto na vida, ainda que não haja gado, ainda que não haja mantimento, eu, todavia, me alegro no Senhor, exulto no Senhor da minha salvação. Ou seja, Abacuque agora diz totalmente ao contrário. Abacuque agora diz o que eu e você deveríamos dizer ao nosso Deus: Senhor, independentemente de eu estar vendo, independentemente de faltar algumas coisas da minha vida, mas eu exalto o Senhor, eu agora glorifico o Senhor, o Deus da minha vida, me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. Amados, quando você e eu fazemos uma declaração como essa, o coração de Deus se agrada e certamente você colherá frutos abundantes do Senhor, não porque Ele tem obrigação de favorecê-lo, mas porque Ele se agrada de um coração intenso na presença dEle, de um coração que se rende à soberania dEle como majestade, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, amados, entenda isso nesta noite. E como o profeta Abacuque, que talvez você já foi, e eu e você fomos várias vezes, questionamos a Deus, falamos que Deus não está vendo, e de repente Deus fala conosco, não é a resposta que nós queremos, mas depois eu percebo, no final eu percebo que o Senhor é perfeito, que o Senhor me mostra as coisas absolutas do seu reino e é inabalável, é um Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que pode dar a mim e a você a esperança de um novo tempo, de uma nova trajetória de vida, que a minha família e a tua família sejam alicerçadas nele e que haja alegria, o princípio do reino inabalável de Deus seja estabelecido
na nossa casa, na nossa família, para que o nome dele seja exaltado e aonde nós estivermos ou onde passarmos, as palavras que saiam da nossa boca saiam como palavras proféticas de vida e não de morte, saiam do nosso coração, da nossa mente, o auxílio, a servidão em ajudar pessoas para que o nome de Deus seja exaltado. Porque Jesus declara: quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber, quando tive enfermo, foste me visitar. E de repente os discípulos falaram: mas Senhor, quando tiveste enfermo? Quando tiveste fome? Quando tiveste de beber? Aquele que faz a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Ele está dizendo que ele está na vida de cada pequenino que nós às vezes desviamos o olhar. Confie no Senhor, amados, e você verá a sua glória, a glória do Senhor, resplandecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Esta é a minha oração. E a oração de Abacuque contempla isso. Glorificou a Deus e certamente viu o poder sobrenatural de Deus sendo instituído em Judá. Que a palavra de Deus esteja contigo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.